Olá, Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo com vocês? Tudo tranquilo. Ale, que legal, obrigado por você ter aceito o nosso convite. É sempre muito bom falar sobre branding e principalmente sobre a tua empresa. E desde lá de trás, quando a gente iniciou, quando você chegou até nós, falando sobre um projeto de uma empresa de energia renovável. Aquilo foi muito bacana, um prazer e um privilégio poder fazer um projeto tão bacana, tão bom para as pessoas, tão bom para o mundo. E para a gente começar, antes de chegar no projeto de branding, eu quero que você fale um pouco sobre o que é, quem é a Alexandria, como atua, em que momento que vive agora. Vamos falar um pouco sobre tua empresa. Legal, Zé. Um prazer é meu aqui estar com vocês. Acho que é super importante poder passar e escrever tudo isso, até porque realmente, né, a Brainbox ela tem uma relevância e uma importância muito grande em cima da nossa história, né? Então, a Alexandria hoje é uma empresa na área de energia. A gente atua com usinas para fornecimento de energia para o público em geral, né? Então, hoje eu forneço energia mais barata do que a energia da rede, né? Então, muitas vezes a gente aplica as nossas usinas em estados que eles tenham uma forma um pouco mais amigável de fornecimento de energia, que é o caso, né, do estado de Minas Gerais, o Distrito Federal. A gente atua bastante nos estados, geralmente do Nordeste. São Paulo, a gente tem uma atuação bem relevante também, né? Por mais que a nossa empresa ela está situada no Paraná, nossa matriz fica em Curitiba. Hoje a maioria das nossas operações ela fica fora do Paraná, né? Então hoje a gente tem uma abrangência nacional desse modelo de geração de energia e a gente implementa usinas, né, ao longo do Brasil inteiro. A nossa meta, a gente já tinha até conversado, né, em breve chegar em 1 bi de faturamento, né? A gente já tem um faturamento aí de mais ou menos uns 500, 600 milhões aí nos últimos 12 meses, né? Então a gente já tem um crescimento acentuado, né? Já é uma empresa com porte considerável. A gente já tem hoje mais de 1.000 funcionários. Então a nossa operação é uma operação relativamente grande, né? Nossa atuação ela está muito voltada a esse mercado de energia renovável. A gente trabalha majoritariamente com energia solar, e a gente, além da construção das usinas e essa formação de ativos na área de energia, a gente atua muito forte também na área de desenvolvimento de tecnologias para esse meio, né? Então, hoje eu forneço um mecanismo de gestão, né? Até porque, basicamente, energia você não consegue ver, né? Você precisa de muita criatividade para você conseguir ver efetivamente energia elétrica, né? Então, pela impossibilidade da sua visualização física, a gente acaba desenvolvendo e desenvolveu ferramentas ao longo da nossa história que permitisse com que os clientes também pudessem ter acesso a isso, para que eles pudessem realmente atualizar, né, enfim, os seus padrões de consumo, atualizar, né, as suas informações de faturamento de energia. Então, porque você não sabe, né, você acaba recebendo lá a fatura da concessionária, né, aqui no Paraná, da Copel, mas você não sabe efetivamente se aquilo ali está correto, né, você só acredita e paga, né? Então, a gente começou a criar também mecanismos para que a população tivesse acesso a isso, né? Então, hoje, né, a Alexandria ela acaba atuando muito nesse ramo da energia, né, tanto na área de infraestrutura quanto na área de tecnologia, muito com o objetivo, né, a gente sempre teve isso muito claro. Depois a gente vai entrar no âmbito do branding, mas muito com o objetivo de romper um pouco com o status quo do nosso conceito de geração e consumo de energia, né? Porque hoje é exatamente isso, né? Você consome energia de uma forma imposta e você paga pela energia de uma forma imposta, né? A gente está querendo criar essa liberdade justamente para que você possa escolher de quem você quer consumir essa energia e saber exatamente quanto você precisa pagar. Muito bacana, Ali. A proposta da empresa é, como eu disse, é audacioso e extremamente contemporâneo, é o futuro. A gente está falando aqui na área de energia, energias renováveis, e hoje você está na elétrica, e quem sabe para onde você pode migrar aí pelos próximos anos, né? Voltando agora no branding, eu me lembro que desde o início você era um entusiasta sobre branding. Você tinha muita certeza, apesar de ser uma empresa pequena quando você nos procurou, hoje é uma empresa de muito grande porte, mas no início, quando você nos procurou, você era uma empresa relativamente pequena, poucos funcionários, com muita vontade e muito sonho pela frente, e você falava muito sobre branding. Por que você acreditava tanto num projeto de posicionamento de marca e como que foi passar por um projeto desses? O conceito do branding, para mim, ele foi muito alimentado pelo Simon Sinek, né? Quando ele cria lá a sua vertente do tão famigerado Golden Circle,
né, que a gente começa a entender um pouco de como as marcas surgiram e por que elas se perpetuam, e muito disso me foi movido, né, no sentido de que as marcas elas não deveriam mais ser movidas pelo o que elas fazem ou como elas fazem, mas o porquê elas fazem. Então, o trabalho de branding, né, ele acabou sendo para mim muito relevante, porque eu já gostaria de criar uma marca que tivesse um propósito, que ela tivesse um porquê ela existe, e não simplesmente fazer o que a gente faz só porque a gente faz, né? Então, construir usinas de energia, para mim, isso seria muito vazio se ele não tivesse um propósito por trás. Então, todo o conceito do branding, né, ou como veio esse desejo pelo branding, eu acho que teve dois fatores, né? Primeiro, poder contextualizar um propósito, né? Porque às vezes você até tem um propósito, você tem até um desejo, né, do porquê você constrói aquela tua marca, e o trabalho de branding ele te ajuda a aterrissar isso, né? Então, às vezes você tem uma ideia muito brilhante, muito legal, mas se você não souber como comunicar essa tua ideia, também não vale muita coisa, né? Eu tenho um propósito que eu não sei falar, então eventualmente um branding pode te ajudar a trazer isso para a terra e tornar isso factível, né, de fato, né, porque você, enfim, você pode sonhar, mas se você não tornar os seus sonhos realidade, também não adianta de nada. Então, eu entendi muito no início, né, que esse trabalho de branding, ele poderia me ajudar a criar uma empresa desde o início com um propósito, em um propósito execuível, né, então, por isso o branding nesse sentido. E o outro fator que, para mim, o branding ele foi muito relevante dentro da nossa construção é justamente porque você já sai com a marca dentro de uma contextualização e dentro de uma conceituação correta, né? Então, você depois ter que fazer um trabalho de uma revisão da marca, para mim é muito ruim, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente entende que um porquê de uma marca ela é muito relevante para a sua construção de empresa como um todo, a gente sabe que uma outra vertente muito forte nesse mercado é que as marcas muitas vezes se tornam mais valiosas do que a própria empresa, né? São tantos exemplos de empresas que têm a sua marca mais valiosa do que a própria companhia, né? Então, eu entendia isso como empreendedor no início, né? Tanto a importância da criação de um propósito factível, tanto quanto a questão de uma criação de uma marca que pudesse ser relevante e valiosa no futuro. Então, nada melhor do que você começar certo, né? Uma marca que não passe por tantas transformações, para que depois isso possa ser difícil para você gerar valor para essa marca, né? Então, se você já começa com ela certa, você consegue gerar esse valor para essa marca de uma forma um pouco mais fácil, né? Evitando um trabalho de um rebranding ou talvez uma reformulação da marca no futuro. Isso, obviamente, não tem nada de errado. Acho que antes tarde do que nunca. Mas, de toda forma, se a gente consegue, desde o início, trazer isso para dentro de casa, para mim isso foi muito valioso, né? Então, esses dois drives que me motivaram muito com esse trabalho do branding, o propósito da empresa e o propósito de ser, tanto quanto o fato da gente criar uma marca relevante e já pudesse ser valiosa desde o início. E você passou por, no início, o projeto da Alexandria foi um projeto de transformação, né? Literalmente. Você tinha uma empresa com um nome, com uma marca já, ou seja, não veio do zero e, de repente, você passou por uma transformação abrupta. Nasceu a Alexandria, nasceu um novo nome, nasceu uma nova marca. Como foi isso para você, que já tinha um asset, já tinha uma empresa e que se viu obrigado quando o projeto do branding, lá na ponta, depois de todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de imersão, um trabalho de afunilar toda essa informação para chegar no posicionamento, e o posicionamento te traz: Alexandre, você vai ter que trocar o nome, vai ter que trocar a marca. Como que foi isso para você? Esse trabalho foi completamente disruptivo, né? Porque aquilo que a gente comentou, né? O fato da gente, aquela velha máxima, né? Quem procura acha. Então, é mais ou menos exatamente nesse sentido de quando você começa a buscar a essência, o propósito da tua marca, isso começa a gerar muito conflito, né? Então, eu no início das nossas operações, né, a gente tinha um sócio dentro da nossa da empresa, né? Enfim, houve, né, um processo de ruptura até, inclusive. Então, realmente, ele foi um negócio que abalou as estruturas aqui dentro, né? Porque inicialmente eu tinha justamente uma outra operação, né? Então, eu já tinha uma empresa antes da Alexandria, efetivamente. E quando a Alexandria surgiu dentro dessa outra empresa com um conceito de marca, né, a desconexão de propósito ela foi tão grande que a gente viu que não tinha nem como mais continuar junto,
né? Portanto, que a Alexandria acabou saindo dessa empresa e eu acabei iniciando uma nova empresa chamada Alexandria, lá nos primórdios, porque foi exatamente isso, né? Quando você entra dentro desse conceito de poder entender o teu propósito, às vezes você começa a ver que realmente o teu propósito e o teu sócio, por exemplo, eles não têm nada a ver, eles são totalmente opostos, né? E você trabalhar dentro de uma empresa que os propósitos sejam opostos, ela tem a tendência de não subsistir, né? Então, se você for entender que o propósito ele é a essência da tua empresa, a essência da tua marca, né? Não faz sentido você ter pessoas que comandam essa empresa que não tenham e não respirem esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Então, lá no início, né, do trabalho do branding, ele foi tão forte, ele foi tão realmente transformacional, que fez com que a nossa sociedade se rompesse, né, justamente porque a gente começou a entender que os propósitos eram diferentes e a gente estava caminhando para caminhos totalmente opostos, né? Então, isso foi muito interessante para ver como esse trabalho de branding ele acaba atuando dentro, né, do âmago da tua estrutura e na tua essência. E me diga uma coisa, Ali, como que hoje você está falando assim, você é o principal, você é o sócio majoritário, você é o dono da empresa, esse trabalho partiu de você, né, como a gente sempre defende, ou seja, a alta gestão da empresa, a sociedade da empresa, o corpo societário da empresa, perdão, precisa estar muito consciente e engajado nisso, mas no dia a dia, quem toca a operação, quem coloca isso é a equipe. Como que a equipe absorveu o projeto de branding, como que você conseguiu colocar essa cultura, que é uma palavra que eu gosto muito, porque ela ou constrói ou ela destrói o trabalho de branding no dia a dia. Como que você conseguiu incutir essa questão da cultura do branding dentro da tua empresa e se isso hoje é bem difundido, existem os guardiões da marca Alexandria? Perfeito. Esse é um trabalho que ele é constante, né? Eu acho que isso não se faz no início e depois para, né? Eu acho que ele é um trabalho constante e ainda mais um crescimento tão explosivo quanto a gente teve. Você conseguir manter a cultura da empresa é sempre um desafio, né? Então, esse é um trabalho contínuo, né? Então, a gente começa, né, desde o início, de quando uma pessoa entra na empresa, né? Hoje a gente já joga dentro do trabalho de integração o nosso Brand Guide para a turma, né? Pelo menos a sua essência do Brand Guide, os nossos valores e princípios para todo mundo que entra dentro da nossa estrutura. E a gente cria, né, conversas periódicas para justamente manter a turma nesse mesmo objetivo, porque de fato, né, eu acho que quando uma empresa cresce muito, o grande desafio é você manter essa cultura, né? Então, lá no início, ela sempre foi muito mais fácil você manter um trabalho de branding, né, muito consolidado dentro da tua estrutura, porque são poucas pessoas, então você está convivendo ali todos os dias, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, esse trabalho de branding, né, precisa ser verdadeiro, não adianta você criar um propósito que você realmente não acredite. Se você é o proprietário da empresa ou talvez a alta cúpula da empresa, você não acredite nos propósitos que você mesmo estabeleceu, né, a tendência disso é nascer fracassado. Se você realmente acredita naquele propósito, você realmente entende que aquilo é o teu objetivo, é natural com que as pessoas elas comecem a absorver a tua essência, né? Então, se aquilo é a tua essência, você está trazendo realmente uma verdade para dentro daquilo que você está construindo, você consegue replicar isso de uma forma natural, né? Isso, obviamente, quando as pessoas são poucas dentro da tua estrutura. Isso é importante, né? Você, pelo menos, das pessoas que são próximas, elas precisam realmente ter esse tipo de essência compartilhada contigo, e isso realmente é um trabalho de retroalimentação, né? Todos os dias trazendo um pouco disso, né? E quando isso entra para dentro da estrutura como um todo, realmente acaba sendo bem complexo, né? Porque você precisa começar a doutrinar as pessoas em relação aos teus valores e princípios, ainda mais quando você tem princípios que são de romper o status quo, que são muito diferentes, inclusive, do que outras empresas acabam compactuando no mercado, né? Então, existe um desafio de um treinamento e isso é contínuo, né? Então, o Brand Guide, ele acaba sendo muito a nossa Bíblia aqui dentro, né, em cima dos nossos valores e princípios, então isso facilita também para você transmitir essa visão e essa imagem para dentro de casa, mas ao mesmo tempo é um trabalho contínuo que tem que sempre estar retroalimentando, porque são pessoas novas que entram, são pessoas diferentes que estão cada dia na tua estrutura, e esse trabalho ele tem que ser contínuo, né? Por isso que o trabalho de branding ele é uma ação, né? Ele não é simplesmente um feito e um acontecimento histórico, né? Então ele é uma ação contínua que a gente entende que ele dia a dia tem que ser retroalimentado para que as pessoas entendam a tua cultura e a tua essência. Muito bom. Vamos ver, colocar aqui para o pessoal entender um pouco sobre essa cara da Alexandria. Quem é a Alexandria? Vamos colocar algumas imagens aqui. Então, esse foi um projeto, como eu comentei, feito
um projeto de naming, remetendo ao conhecimento, à cultura, tudo que é inspirado no Farol de Alexandria, né, que era um ícone da antiguidade sobre conhecimento, sobre a época era extremamente contemporânea, onde se reuniam também na cidade de Alexandria, fundado por Alexandre o Grande, né? Não este Alexandre aqui, que também é grande, mas por outro Alexandre o Grande, e na realidade o nome foi uma coincidência, não foi inspirado, né? Eu acredito que tem muita gente, né, Ali, que pergunta se o nome foi inspirado no seu nome, né? Verdade. Isso é bem corriqueiro, né? Portanto que a turma acaba me chamando muito mais por Brandão do que por Alexandre, justamente para não confundir um pouco as coisas, né? Eu acho que a Alexandria ela tem a sua característica fundadora, que não tem realmente menção ao meu nome, né? Eu acho que seria talvez aí muita preponderância do meu nome aqui, de trazer isso à tona, né? E seria muito esquisito, inclusive, se fosse de fato, pelo menos na minha visão, na minha forma de conduzir. Mas sim, de fato, acho que o nome do branding da Alexandria ela veio muito mais com o conceito de ser uma empresa diferente. Existia, né, uma remissão ao nome da Alexandria, né, em relação à cidade fundada por Alexandre o Grande, justamente porque o nosso conceito sempre foi criar uma forma de você transitar energia entre pessoas, né? Então, as cidades de Alexandria, elas tinham, né, eram 21 cidades lá antigamente, que existia esse direito de ir e vir, existia uma possibilidade de um livre comércio entre as cidades. Isso foi muito inspirado, né? Obviamente não só isso, mas também uma forma de você trazer um nome internacional para dentro de casa, né? Porque Alexandria ela pode ser falada em vários nomes, né? Também com uma possibilidade de fazer algo diferente. No nosso setor, os nomes de energia são muito curtos, né? Então são geralmente siglas. Então quando você entra já com um nome um pouco diferente, você consegue se mostrar e se propor a ser diferente, né? Eu acho que isso, realmente, o próprio naming, ele ajudou muito a nós nos estabelecermos como uma empresa diferente no mercado muito igual, né? Justamente pela diferença do nome que foi criado. Perfeito. Vamos colocar mais algumas imagens aqui. Então tem o conceito desse degradê de energia, esse degradê de pluralidade, de capilaridade, e de pujança que tem e que a gente espera com a energia, principalmente hoje, trabalhando com a energia solar. O tagline também criado, Energia em Seu Poder, o conceito de empoderação da população e que no futuro isso só tende a crescer. Quem sabe onde a gente vai chegar com relação a cultura da energia renovável, né? Então aqui mais algumas imagens, a criação da identidade, uma das empresas que mais cresce no Brasil. Então isso é fato. Hoje a Alexandria desponta aí como uma das grandes no setor. Então aqui mais algumas imagens E inclusive a gente está passando depois de tantos anos, né? Depois de 5 anos, Ali, me corrija se eu não estou enganado, a gente está passando por alguns ajustes na identidade, porque como você mesmo comentou e como eu gosto, né? Como eu já falei aqui, com o branding no gerúndio, a marca ela tem que estar o tempo inteiro se renovando, né, dentro de um mesmo conceito, de uma mesma premissa. A gente não vai trocar o propósito, a gente não vai trocar a essência dela, mas ela precisa se ajustar, precisa se manter sempre contemporânea, né? Então, mais algumas imagens aqui. Bastante diferente do que foi para o segmento, como o próprio Ali comentou, né? As empresas eram muito ligadas a tech ou a solar. Toda empresa de energia solar tinha um tech ou tinha um solar. Alguma coisa que acaba ficando ali no emaranhado de nomes e de empresas. E um dos principais, como o Luder comentou, e a gente viu na minha apresentação, como marca associação e marca é diferenciação. Então, o fato de ter um nome muito descolado, de ter uma identidade muito descolada da categoria, do segmento que está, tem ajudado aí a Alexandria a crescer e ganhar. Ali, eu vou sair do protocolo aqui da nossa relação de perguntas. Eu quero, para a gente encerrar, fazer uma pergunta para você como um grande empreendedor, um cara muito visionário. Qual é o conselho que você dá para empresas que estão na dúvida se fazem ou não um projeto de branding? Existem, como um pouco da nossa história, né, fatores positivos e negativos, né, no sentido do branding, mas que todos eles levam para um caminho positivo no fim. Né, um pouco do que eu vivi, porque o branding ele realmente abala as estruturas. Né, então, é um trabalho de uma profundidade
que realmente para ele ser efetivo, as pessoas têm que estar entregues. Então, isso realmente vai fazer com que muita gente repense até os propósitos e objetivos das suas empresas. Isso é difícil, às vezes, para um empreendedor que às vezes está tão acostumado a fazer mais do mesmo, mas isso a longo prazo é importantíssimo para a perpetuidade da empresa. Porque se você continuar fazendo mais do mesmo, a chance é que você caia no esquecimento. Né? Ou aquela velha história, né? Diferenciação ao preço baixo. Cada vez mais valores reduzidos, cada vez mais margens apertadas, fazendo com que a empresa realmente não consiga mais existir. Então, ele começa a trazer um desdobramento em relação à tua própria essência, que isso é muito legal. Né? Então, eu vejo que é melhor que você ouça realmente a verdade do que você viver uma mentira. Né? Então, de toda forma, é muito importante esse trabalho de branding para você entender os teus objetivos, os teus principais conceitos da tua empresa, para que realmente ela possa criar uma perpetuidade. Né? Então, se você é empreendedor e você entende que a tua empresa precisa dessa perpetuidade, você precisa realmente fazer com que a tua empresa dure e você crie ela para durar, um trabalho de branding é fundamental, né? Porque você precisa realmente ter esse entendimento do teu porquê, até para que as pessoas comecem a comprar essa briga tua em relação à estrutura, né? Porque você realmente começa a mudar um pouco a forma como você pensa e o porquê de você fazer o teu negócio. Então, isso é muito legal, porque isso gera engajamento, isso gera realmente uma perpetuação da tua operação, isso faz com que realmente frutos muito relevantes sejam colhidos. Às vezes é um trabalho difícil no início, é um trabalho, né, que tenha realmente uma necessidade de um engajamento grande, principalmente da alta cúpula da empresa, mas os frutos que isso gera são incríveis. Né? Além de você conseguir gerar uma relevância de uma marca muito maior e torná-la, talvez, quem sabe, um dia até mais valiosa do que a própria operação. Né? Então, eu entendo que dentro desse conceito de branding, ele realmente traz essa luz para dentro de casa, ela traz realmente essa perpetuação da tua operação e, melhor do que nunca, você consegue entender o porquê você executa tudo que você faz. Então, eu acredito que essa verdade ela é uma verdade importante no coração de todos os empreendedores, até porque muitas vezes a gente, né, sempre passa por essas dúvidas constantes ao nosso trabalho e na nossa carreira, mas que isso é muito relevante num trabalho de branding e isso facilita muito, né, a forma de você comunicar o teu propósito e visão para frente. Acho que é muito, só um complemento também, né, Ali, que eu acho que é muito interessante contar para todo mundo que está ouvindo o nosso evento, uma percepção que muitas vezes eu já vi acontecendo no mercado de que branding é só para grandes empresas, né? Então a gente tem um exemplo claro aqui de que o branding ele é para toda e qualquer empresa, né? Você trouxe o Simon ali como um exemplo, eu acho genial, porque ter essa percepção de o porquê eu existo, ele está no começo de uma empresa, né? Quando você começou a empresa, ela já tem que ter um porquê, e o branding é justamente para ajudar a trazer de forma muito clara esse posicionamento, por que essa empresa existe. E aí, no seu caso, me chama muito a atenção também a questão de que hoje, com 1.000 funcionários, o fato de ter sido uma ação que vem, né, de você, né, de trazer isso, como o dono da empresa trazendo isso, é uma forma muito mais fácil de compartilhar. Você não consegue ter contato diário com todas essas 1.000 pessoas, e o branding, com certeza, é uma maneira de levar a sua voz, aquilo que você acredita, a sua verdade, para todo esse público que consome a marca Alexandria. Exato, e às vezes até vem uma dúvida, né? O quanto, né, o quão o branding realmente foi um drive relevante dentro do nosso crescimento, né? Talvez se a gente não tivesse feito o trabalho do branding, eu talvez não teria 1.000 funcionários hoje, não estaria faturando 600 milhões, justamente por causa disso. Né? Então eu vejo que o efeito do branding lá no início da nossa operação, ele realmente surtiu efeito na prática. Né? Então isso é muito legal, né? De você pensar que realmente talvez eu não teria crescido tanto se eu não tivesse feito o trabalho do branding lá atrás. Mas será que a Alexandria ela teria crescido tanto em tão pouco tempo se a gente não tivesse se posicionado e ter feito o branding lá atrás? Então isso é uma dúvida, né? O quanto o branding ele nos ajudou a chegar até aqui, né? É uma dúvida muito gostosa da gente ter, porque eu vejo que o branding teve sim uma relevância muito grande em nos trazer justamente onde estamos. Então, às vezes, essa dúvida de uma empresa no início de fazer ou não branding, talvez o teu futuro dependa disso. Curioso pensar assim também. Muito legal. Muito bem. Ali, agradeço. A gente já chegou aqui, infelizmente, ao fim. Era esse papo de branding, a gente pode ficar numa mesa de bar falando por horas. É sempre muito prazeroso, muito gostoso. Então, quero te agradecer novamente pelo teu tempo, pela tua participação e por acreditar e confiar tanto na construção da comunicação
e por estar fazendo um trabalho impecável à frente desse negócio tão bacana para o planeta, né? Tão satisfatório que foi para a gente poder ajudar uma parcela da nossa contribuição, e pelo teu trabalho fantástico, magnífico aí à frente da Alexandria Solar. Então, muito obrigado. Obrigado, Zé. E até um próximo evento, até um próximo encontro. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Vale, Um abraço.